você que não dorme. Sejam bem-vindos ao Vozes Noturnas, um podcast para falar das coisas que tiram o nosso sono. E eu queria abrir esse podcast introduzindo vocês a um conceito muito importante da psicologia, que é o inconsciente. O inconsciente, como definido por Carl Gustav Jung, significa basicamente o que eu não sei. E não é que eu não saiba o significado do termo inconsciente, é que inconsciente literalmente significa aquilo que eu não sei. Ele é o oposto da consciência. A consciência, como diria a música da Dani Carlos, são as coisas que eu sei. Já o inconsciente, ele é usado para falar daquilo que me influencia e perturba a consciência e que eu não sei o que é. Me é desconhecido. Inclusive, me perturba, me atrapalha exatamente por ser desconhecido. Porque a partir do momento em que eu o conheço, o seu efeito sobre mim muda. E muda muito. E eu queria ilustrar esse conceito para vocês com uma história. No caso, é uma história minha. É uma história de um período longínquo do passado, quando as pessoas ainda não usavam tecidos de pano no rosto por causa de um vírus, e da época em que eu atendia na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Houve um dia em que eu estava saindo do consultório e eu me recordo de ter ido direto para a estação de metrô. Às vezes eu precisava passar no shopping ou comer alguma coisa, mas era um dia que eu realmente estava com pressa. E parando para pensar, hoje eu nem lembro porquê. Mas eu me dirigi rapidamente para a estação de metrô, só que na escada da estação havia uma senhora. Essa senhora, ela estava com passos muito lentos. Ela era extremamente lenta. E ela ocupava a totalidade da escada. Era uma parte da escada que era estreita. E não só havia eu, como algumas outras pessoas que estavam começando a chegar atrás de mim. E essa senhora estava na minha frente, claramente de costas. E eu me recordo de, a partir do momento em que eu parei atrás dessa mulher, ela me irritou. Ela não fez nada para me irritar, deliberadamente, ou na minha direção. Mas o simples fato de eu me encontrar naquela situação me irritou. E essa irritação eu não atribuí à situação como um todo, eu atribuí especificamente àquela mulher. Como se por andar lentamente ela estivesse me irritando, ela estivesse deliberadamente me causando aquele efeito. Eu dirigia minha raiva a ela, como se ela fosse um agente ativo e voluntário da produção da minha raiva. E na minha mente, eu já provavelmente eu estava xingando ela de todos os nomes que é possível xingar uma pessoa quando essa pessoa entra no seu caminho. Só que em determinado momento, e isso deve ter sido um processo que durou por volta de talvez uns 30 segundos, no máximo. Mas quando a gente está nessa situação, a gente não vê o tempo passar. Parece uma eternidade. E teve um momento em que ela olhou para trás. Ela olhou para trás e ela me viu. E quando ela olhou para trás e me viu, ela olhou para mim com uma face tão serena e tão bondosa. Ela deu um sorriso e falou algo como: "Ai, meu filho, desculpa, eu tô te atrapalhando, né? Você quer passar?" E aí eu lembro que eu demorei mais uma dessas eternidades mentais que duram mais ou menos 1 milésimo de segundo para responder e passar. E o problema foi, aliás, a solução foi que ela me desarmou. O jeito dela me olhar e perceber que ela estava me atrapalhando me desarmou. Porque eu percebi que ela não estava fazendo aquilo deliberadamente. Que no momento em que ela percebeu a minha presença, ela tomou uma atitude para me ajudar com a minha questão, que era descer as escadas. E ali foi onde eu percebi que eu não estava com raiva dela, porque ela não era a pessoa que estava se comportando como se comportava a minha fantasia interior.
Eu estava com raiva com certeza de mais alguma coisa. Eu estava com pressa. Talvez eu estivesse com raiva de ter pressa. Mas eu não estava com raiva dela. Ela não podia ser um objeto adequado para minha raiva, porque ela não era uma pessoa que estava tentando me impedir de descer as escadas. Ela só não tinha me percebido até então. Só que até ela virar para mim, eu não tinha percebido isso. Ou seja, eu era inconsciente de quem realmente era aquela mulher na escada do metrô da Tijuca. E eu já tinha produzido uma fantasia sobre a pessoa ruim que entra no caminho dos outros que ela era. E isso tudo de maneira autônoma e inconsciente. Essa fantasia aconteceu e eu posso afirmar que a fantasia era essa por causa da reação que eu tive a essa mulher. Essa reação não era adequada à mulher real. Ela era adequada à mulher da fantasia. E foi por isso que quando a mulher real se apresentou para mim, no momento em que ela vira, me vê e me cede a passagem, eu perdi o direito de sentir raiva dela. Porque agora eu sabia quem ela era. Agora eu era consciente de quem era aquela mulher. E eu teria sérios problemas se eu sentisse raiva dessa mulher. Eu não podia mais fingir que ela era algo que ela não era. E muitas vezes isso é um problema da consciência. A gente gostaria muito de sentir raiva das pessoas, mas as pessoas não são as pessoas adequadas para a gente sentir raiva. Coisas que a gente descobre na terapia, né? Então, é sempre bom a gente pensar o quanto a gente sabe das situações que a gente julga. E se a gente realmente está dirigindo os sentimentos que a gente tem para as pessoas certas. Se os nossos alvos são corretos. Porque certamente a gente é inconsciente de muita coisa. E isso é inevitável. A consciência não tem como ser onisciente. Você sempre vai deixar algo escapar. Mas a questão é, existem coisas das quais é vital que a gente tome consciência. Até porque, quando a gente não toma consciência de certas coisas específicas, a gente é injusto. A gente é injusto e muitas vezes a gente é cruel. E esse não é um direito que a gente pode se dar com frequência.